Essa frase é muito especial, não é? Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Se tem algo que é gigantesco neste mundo, se é que nós podemos medir, que eu acredito que não, é o imenso amor de Deus por nós, né? O homem pode tentar criar algo muito grande para ter um reconhecimento maravilhoso. Mas quando nós nos deparamos frente a frente com o amor de Deus, nada. É o que Romanos capítulo 8 nos ensina. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada poderá nos separar desse tão grande amor que Deus tem por mim e por você. Que nós possamos, de fato, usufruir esse amor tremendo do nosso Deus. Queridos, eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Os irmãos sabem que eu passei uma semana em Brasília, lecionando num seminário teológico lá. Nós falamos por 6 dias. E o tema que eles pediram para eu estar trabalhando com eles naquela semana, tinham 25 alunos da pós-graduação. E confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco apreensivo. Eu tenho um título de mestrado em teologia pela Palavra da Vida, então isso me dá o direito de, nos seminários teológicos, dar aula para pós-graduado. Mas eu nunca tinha dado aula para alunos de pós-graduação. Mas foi uma bênção. Foi muito bom, porque nós pudemos ali por 5 dias estarmos trocando experiências e questões teológicas, mas o tema que eles pediram para eu estar falando naqueles 5 dias era sobre aconselhamento para casais em Cristo. E um tema bastante pertinente, não sei se tão pertinente para os alunos que estavam na pós-graduação, mas como o módulo que eles estavam fazendo era um módulo de aconselhamento bíblico. Então foram 5 dias de muita troca de conhecimento. Mas antes de eu falar em crises conjugais, eu comecei estabelecendo fundamentos do que é casamento, porque não adianta nós estarmos dando aula de crises conjugais se nós não tivermos fundamentos sobre o que Deus fala sobre casamento, sobre divórcio, enfim, uma série de princípios familiares, e nós trabalhamos ali pelo menos uns 3 noites exaustivamente, trazendo um fundamento sobre o que Deus, nas Escrituras Sagradas, descreve como sendo casamento, descreve como sendo relacionamento conjugal. Mas dos temas para nós trabalharmos crises, e aí nós não entramos somente no que se referia à crise conjugal, mas à crise humana. Uma das noites nós trabalhamos ídolos do coração. E é o que eu quero trabalhar com você um pouquinho nessa noite. Não tão exaustivo como foi, porque foram 2 noites. Mas pelo menos nós olharmos para as Sagradas Escrituras e entendemos o que é que Deus chama de idolatria, e o que é que nós, pós-pecado, desenvolvemos dentro do nosso coração, numa força resistente, muitas vezes, do nosso pecado, que nos afastam da suprema grandeza de Deus e nos traz ao coração alguns deuses onde nós nos prostramos e adoramos, não ouvindo e não obedecendo o que de fato o único Deus verdadeiro é capaz de fazer. E quando nós olhamos para essa questão de idolatria do coração, nós já precisamos entender que todo coração idólatra vai entrar numa perspectiva de crise existencial, relacional,
seja ela qual for. Quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a entender o que Deus vai chamar de ídolos do coração, você já começa a perceber que quando nós temos deuses dentro de nós, nós vamos ter crises. Primeiro, porque Deus não nos fez para termos deuses. Deus nos fez para honrar, adorar e dar prazer a um único Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, que nós vemos desde o princípio no livro de Gênesis, que é citado em Colossenses e que vai ser citado muitas vezes em toda a Bíblia. Nós não fomos feitos para criar deuses, mas nós fomos feitos para a honra, glória e prazer de um único Deus. Então entenda que quando nós estabelecemos outros deuses no nosso coração, nós vamos entrar em crises, porque primeiro eles não existem. E segundo, nós estamos quebrando a questão de que Deus disse: você vai adorar somente a mim, você vai dar prazer somente a mim, você vai honrar somente a mim. Quando Deus estabeleceu Adão e Eva no Jardim do Éden, esses dois seres humanos, chamados de primazia de toda a criação, e quando você lê lá em Gênesis 1, 28, 26, 27 e 28, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a ideia é, na língua ali que foi escrita Gênesis, o hebraico de Gênesis, dá a ideia de que Deus estabeleceu aqui representantes, embaixadores, é a palavra mais próxima ali de imagem e semelhança. Não necessariamente está se referindo a somente o interior do homem, mas quando lemos em Gênesis que Deus, em toda a criação, deixou Adão e Eva para serem representantes dele, como imagem e semelhança, nós entendemos que esse governo neste mundo deveria se reportar a somente uma ordem vinda de um único Deus. Deus determinando a Adão e Eva o que eles deveriam fazer, sob toda a soberania desse único Deus. E Deus nos criou dessa maneira. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, pós-queda, o homem vai trazer para si a questão de ser adorado. O homem vai trazer para o seu coração a questão de não só ser adorado, mas estabelecer pontos no seu relacionamento humano, de ser humano, onde esses pontos vão substituir o que de fato deve ser adorado. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, quando Deus entrega ao homem a sua própria sorte, no sentido de dizer, vocês vão perceber o que vocês são capazes de fazer sem mim, o homem vira idólatra de si mesmo. Ele vira idólatra das coisas que ele quer, das coisas que ele acha que é capaz de ser, das coisas que ele acha que é capaz de fazer. E isso vai entrar na raça humana de maneira muito, muito voraz, de maneira ao coração do homem pender para essa questão de estabelecer para si mesmo toda adoração. Ou estabelecer para si deuses que tragam para ele mesmo o prazer que ele quer. Entenda que quebra-se esse momento em que Deus determinou lá no início. Por isso que as crises e fonte de toda crise do ser humano é achar que é capaz de por si só resolver as suas questões. Toda crise mundial, ela está fundamentada em achar que eu sou capaz de vencer, eu sou capaz de criar, eu sou capaz de resolver. Por isso que guerras não se acabam facilmente. Nós estamos vivendo num cenário mundial, essa semana todos estão vendo que Israel e a faixa de Gaza voltaram a trocar gentilezas de mísseis. Não é? Porque um acha que pode mais do que o outro.
Porque um acha que é dono de determinado território, outro também acha que é dono, e assim vai. No fundo, o que ambos querem é satisfazer o prazer de mostrar para o mundo o que nós fizemos. E isso Deus chama de coração idólatra. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 14. Palavra que o profeta vai dar para Israel, quando Israel começou a trazer para si alguns deuses que lhes foi proibido na questão de mandamento, nas questões da Torá, da lei de Moisés. Ezequiel capítulo 14, quero ler com vocês pelo menos os primeiros versos desse capítulo. Ezequiel 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, palavra de Deus sendo dita ao profeta Ezequiel para dizer a Israel o que estava acontecendo. E o profeta vai dizer a partir do verso 3, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que Deus está dizendo para Israel não é uma questão de idolatria de estátua, não é uma questão do que foi o bezerro de ouro lá em Arão, não é uma questão de que algumas manifestações idólatras dos povos que estavam à volta ali de Canaã, ou até mesmo na entrada de Canaã, povos que cultuavam outros deuses. Você vai lembrar de Baal, você vai ver vários deuses no Velho Testamento sendo apontado. O que Deus está dizendo para Israel não é que Israel colocou ídolos diante deles de estátua. O que Deus está dizendo para Israel é que Israel está idolatrando dentro do seu coração, para que ele satisfaça a sua vida conforme as suas iniquidades. O que Deus está dizendo aqui para Israel,
você que é povo escolhido, você que é povo gerado pelas minhas próprias mãos, em vez de cultuar-me, de adorar-me, de ser inteiros nas suas ações e nas suas questões de vida, vocês estão fazendo o que bem lhe entender. Vocês estão fazendo o que aponta o coração de vocês. Vocês estão fazendo o que os desejos do seu coração estão mandando. E se você quer entender, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o que é ser ídolo do coração, é quando nós cultuamos o que colocamos dentro do nosso coração para satisfazer o meu prazer. É isso que a Bíblia fala sobre ídolo do coração. Nós vamos entender que quando a Bíblia chama coração, a palavra coração, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não tem a ideia de órgão fisiológico, mas está se referindo ao homem interior. A doutrina reformada, e eu também creio, eu espero que você também creia nisso, nós cremos que o homem é feito somente de duas partes, o homem interior e o homem exterior. Tudo que a Bíblia se refere sobre a questão de mente, pensamento, tudo que a Bíblia se refere de mente, coração, homem interior, é homem interior. Tudo que a Bíblia se refere à segunda parte é homem exterior. Nós vamos entender isso, porque todas as vezes que a Bíblia chama de coração, ela está se referindo a dentro do homem, o homem interior. Eu quero trabalhar com você pelo menos 3 objetivos nessa noite. O primeiro deles é nós reconhecermos que o problema do homem não se encontra nas circunstâncias da vida, e sim dentro do seu próprio coração. Então, a primeira questão aqui é nós entendermos que todo problema humano, toda crise humana, ela não tem fundamento nas circunstâncias, ela tem fundamento no próprio coração. Deus no Novo Testamento, em Cristo Jesus, vai nos ensinar isso. Quando Jesus Cristo vai ser questionado, ele vai dizer o que contamina o homem não é o que entra no coração do homem, e sim é o que sai do coração do homem. Na Bíblia, amados, nós não somos tratados como vítimas de uma circunstância. Na palavra de Deus, nós somos tratados como responsáveis por aquilo que escolhemos. Em Gálatas capítulo 6, a palavra de Deus diz: plante e colha. Você tem uma opção de escolha das circunstâncias da vida. Entenda o que eu estou dizendo com a palavra escolha das circunstâncias da vida. Porém, eu entendo que mesmo essas escolhas, elas são vigiadas e muitas vezes arquitetadas pela soberania de Deus. Mas Gálatas está dizendo que Deus sempre vai dar para nós as alternativas e entendemos o que é certo e o que é errado. O problema é que nós, quando nos tornamos idólatras do nosso próprio coração, com a ideia de satisfazer o meu prazer e me prostrar diante disso, eu estou em crise. Eu estou rompendo com aquilo que Deus determinou para mim desde a minha criação. Então nós precisamos entender que o problema do homem não se encontra nas questões da vida. As questões da vida, elas podem impressionar, as questões da vida, elas podem até influenciar, mas não são as questões da vida que escolhem o que eu devo fazer ou determinam o que eu devo fazer. Quem escolhe, quem determina é o meu coração. Agora, não se esqueçam que o nosso coração, ele é pecaminoso. Se você olhar para Jeremias capítulo 17, verso 9, vai lá. Jeremias capítulo 17, verso 9. Muitos têm esse verso de cor, mas você também deveria decorar o verso 10. Jeremias 17, 9 diz a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Se tem algo estragado
dentro da minha vida e da sua vida é o nosso coração, é o que Deus chama de homem interior. O homem interior foi corroído, o homem interior foi contaminado pela semente do pecado. Davi vai dizer nos seus salmos que ele foi gerado em pecado e a sua mãe o concebeu em pecado. Pecado não é algo que nós adquirimos no decorrer da vida. Pecado vem com a gente. Todo ser humano nasce torto. Todo ser humano nasce quebrado. Todo ser humano nasce estragado. Todo ser humano nasce desesperadamente corrupto. Nós temos a tendência de sermos corruptos. Nós temos a tendência de sermos enganosos com as pessoas. E o pecado fez isso. O pecado causou algo terrível para mim e para você. O pecado me faz curvar-me para mim mesmo. O pecado diminui a minha vida para o tamanho da minha vida. Entendam isso. Entenda que o pecado é fundamentalmente antissocial. O pecado é fundamentalmente em oposição às outras pessoas. Eu não quero amar você. Você não quer me amar. É assim. Se nós não formos invadidos pelo amor de Deus, eu não tenho condição de amar você e nem você de me amar. Porque o pecado faz isso. Pensa nessa corrupção humana. Penso que Adão e Eva, que eu acredito não tinham a dimensão do que estavam fazendo, trouxe para mim e para você. O pecado torna a minha vida um pouco mais que eu quero, um pouco mais do que eu estou obcecado a ter. O pecado me leva a eu querer oferecer as coisas para minha própria satisfação. E aí não importa se você está envolvido ou não está. O pecado faz tudo isso. O pecado estragou. O pecado quebrou. O pecado rompeu essa questão. Interessante quando você vai olhar a narrativa de Adão e Eva, lá em Gênesis, o final do capítulo 2 diz o seguinte: estavam nus e não se envergonhavam. É um versículo que parece que passa desapercebido pela nossa leitura, mas ele é tremendamente rico em profundidade. Não existia vergonha, não existia. Só um momento que daqui a pouco nós restabeleceremos o microfone do pastor, que com certeza a bateria que está lá ficou ruim. Já tem o nosso irmão Tiago que desceu para trocar. De vida não tem fundamento nas coisas dessa vida, nas outras pessoas. Não tem fundamento nessas questões das indiferenças, porque um foi indiferente comigo, então esse negócio... Não! O homem precisa entender que o maior problema dele está dentro dele. É isso que Deus diz em toda a Sagrada Escritura. O problema do homem não está na periferia da sua existência. O problema do homem está inteiramente na questão da sua própria existência. É isso que a Bíblia fala. É isso que Jesus Cristo vai ensinar. É isso que Deus vai dizer. Fonte de toda a crise começa aí. Começa eu achar que eu posso. Começa eu achar que eu tenho condição. Nessa questão que nós acabamos de ver aqui, como? Como é que o homem tem condição de fazer alguma coisa? Se é um coração tremendamente enganoso, corrupto, e Jeremias está dizendo: quem é capaz de conhecer o coração do homem? Quem o conhecerá? É aí que eu digo que você precisa decorar o verso 10. Porque no verso 10, Deus vai responder quem é capaz de conhecer o próprio coração do homem. Olha lá: eu, o Senhor, esquadrinho, cerco de todos os lados
o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se tem alguém que é capaz de conhecer o coração do homem, querido, é o próprio Deus, porque foi Deus quem criou. O homem não é capaz de conhecer o seu próprio coração, porque o seu coração é corrupto, o seu coração está estragado, o seu coração é desesperadamente enganoso. Então você precisa entender isso. Fontes de crise vem quando eu começo a me prostrar diante dos prazeres que eu broto do meu coração para ser adorado. Para ser adorado. E o homem quer ser adorado. O homem não quer adorar a Deus, mas quer ser adorado. Existem vários pecados na palavra de Deus denominados: mentira, roubo, homicídio, sodomita, que é a palavra usada para relações sexuais ilícitas, homossexualismo, lesbianismo, palavras que denominam, pós-queda de Gênesis capítulo 3, os pecados que invadiram o coração do homem, certo? Que invadiram? Não, que nasceram do coração do homem. Nós vamos entender isso. Nada invadiu o meu coração. Saiu do meu coração. Ok? Não invadiu. Saiu de. Ok? Saiu de. Quem estraga esse mundo somos nós. Quem estraga os relacionamentos somos nós. Quem estraga as questões da vida somos nós. Quem estraga a questão de viver neste mundo somos nós. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ok? Deus está dizendo isso para mim e para você. Quando nós colocamos isso em toda a operação ativa na nossa existência, nós vamos entrar em crise. Nós vamos entrar em crise. Então, queridos, uma vez que o pecado veio a existir, todos nós, a partir daquele momento, temos a tendência para isso. Então, cuidado com as justificativas, porque quando nós queremos justificar o que fazemos diante de circunstâncias ou pessoas, nós estamos entrando num emaranhado de tremenda crise. Sabe por quê? Porque nós não encontramos respostas nenhuma para as nossas crises, sendo elas justificadas por alguma coisa. Se a palavra de Deus está dizendo que é do meu coração que nasce isso, não adianta eu dizer que eu menti por causa do seu Osiel. Isso aqui é um exemplo, queridos. Não adianta eu dizer que eu fiz tal coisa porque a dona Esther me contrariou. E dentro daquela questão de denominar pecado, tem um pecado que todos nós sofremos, que é o chamado temor de homens. Temor de homens. Eu já conversei com alguns jovens aqui, particularmente com algumas pessoas sobre isso. É quando nós dependemos do outro para vivermos. É quando nós queremos de fato que o outro chegue e fale assim: Douglas, hoje o seu estudo foi maravilhoso. E meu coração vai dizer: yes. Não é o meu coração que tem que dizer isso. Se o estudo vai ser bom, se a palavra foi exposta, foi por causa de Deus e do Espírito Santo. Não tem nada, não tem mérito nesse negócio. Mas nós temos tendência a querer sermos adorados em algum momento. E ai se você tiver uma oposição em relação a isso. Ai se alguém chegar para você e dizer assim: querido, você pode jantar na minha casa amanhã, eu vou fazer um prato especial, eu vou fazer frango com quiabo. Se você oferecer quiabo para mim, eu vou dizer: querido, eu não como quiabo. E tem gente que por causa dessa frase vai dizer assim: nossa, o Douglas tem alguma coisa contra mim. Isso é campo de temor de homens. Ai, se eu não te enxergar na cidade e eu não lhe cumprimentar.
Mas porque de fato eu não enxergo mesmo às vezes. Ou eu tenho uma tendência, alguns já tiveram experiência comigo desse jeito. Às vezes eu ando de cabeça baixa, eu estou pensando todo meu dia, tudo que eu tenho que fazer. Ser pai de 3 filhos não é fácil. Ter uma família de 4 membros não é fácil. Quem tem 3 sabe disso. Ontem eu estava conversando com um casal, falou assim, nossa, a gente começa a dar ordem 7 horas da manhã e termina às 5 da tarde, porque tem 3 filhos, não para de dar ordem. Né? Uma correria. E de repente você vai cruzar comigo na cidade e fala assim, eu estou na calçada, rapaz, eu não te vi. Mas de repente eu estou na outra calçada e você passa por mim, eu passo por você, você não me cumprimenta, eu não te cumprimento. E você começa a arrumar uma intriga dentro do seu coração, porque você acha que o Douglas tem alguma coisa contra você, e aí isso causa um volume, isso é temor de homens. Ai, se eu não lhe cumprimentar à noite no domingo. O pastor não me cumprimentou. Temor de homens. Ai, se nós formos negligenciados por alguma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui bem rápida. Seja sincero, se você quiser levantar a mão, você levanta. Se você não quiser, não levanta. Quem tem problema com a palavra não aqui? Quiser. Temor de homens, porque você vai receber muitos não na vida. Se você tem essa dificuldade, você precisa sondar um pouco o seu coração. Porque queridos, entenda o que eu vou dizer para você com muito amor. Não é que eu não dependo de você. É muito bom estar junto de você. Mas não pense você que você é maior do que Deus na minha vida para me sustentar, para corrigir, para realizar mudanças na minha vida. É claro que é uma delícia nós estarmos juntos, mas se a sua vida depende do outro e não de Deus, isso é um coração que está à beira de uma idolatria. Porque no fundo, nós não queremos de fato ser ajudados. No fundo, nós queremos de fato ser o quê? Adorado. Adorado. Que roupa bonita que você está hoje. Olha o carrão, hein? E tem gente que vive nessa idolatria. Se eu não tiver o carro do ano, a roupa da moda, a caneta Montblanc, o relógio Rolex, se eu não tiver, e se eu não for visto, e se eu não for notado, eu não vou estar inserido. E essa é a palavra humanista, muito bem pregada no século 21. Você precisa estar inserido. E perdoe, meus irmãos, eu não preciso estar inserido em nada. Quem tem que aplaudir a minha vida é o céu. Quem tem que aprovar a minha vida é Deus, não é você. A palavra é dura. O que Ezequiel está dizendo para Israel é isso. Vocês tiraram Deus, colocaram deuses no seu coração, e vocês praticam a iniquidade de vocês, baseado nessa adoração particular do coração de vocês. Segundo objetivo nosso aqui nessa noite, é nós entendermos quais são os ídolos do nosso coração. É nós entendermos que desejamos e necessitamos que algo seja regente da minha vida. Ou coisas ou circunstâncias. O homem tem essa ideia de ser regido por circunstâncias e coisas. Por isso que no século 21, as maiores doenças ditas psicológicas, psiquiatras, elas estão ancoradas nas questões de que o homem precisa ser regido por alguma coisa. E Einstein não alcançar isso. E há décadas atrás, com todo respeito da área humanista aqui dentro, se alguém tiver, com todo respeito, as áreas humanistas pregavam uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, onde o homem precisava satisfazer-se em seus estágios de necessidade. A Bíblia já disse que o homem gosta de ser regido por alguma coisa, gosta de ser movido por alguma coisa. E todas as vezes que eu atingia essas bases piramidais das minhas necessidades, eu alcançaria a necessidade máxima, íntegra, interagida de toda a minha vida.
Aí você lê na palavra de Deus que se o homem tem esperança nessa vida pelas coisas que tem, pelas coisas que faz, ele é o homem mais infeliz. Não é assim? Deus ensinando. Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência de criarmos dentro de nós as questões dos regentes da vida. E o ser humano desencadeia isso para tudo quanto é lado. Droga é idolatria. Dinheiro é idolatria. Filho é idolatria. Já viu pais que fazem tudo pelos filhos? Frases de alguns pais, eu espero que você não tenha essa frase no teu coração, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Não é errado você criar os seus filhos, mas muitos têm dentro do coração filholatria. Tem casais que rompem seus relacionamentos conjugais por causa de filhos. Quais são os ídolos que estão dentro do nosso coração? Eu não sei, eu tenho os meus, eu luto com os meus. Não pense você que eu não tenho eles, eu tenho, eu luto com eles. Quero tirá-los do meu coração. Tem gente que é o trabalho, o seu Deus. Quando nós estamos tendo a esperança de vivermos a vida diante das coisas que nós fazemos, a palavra de Deus diz: vocês são infelizes. Porque nada neste mundo, coloca isso no teu coração no nome de Jesus, nada neste mundo é capaz de construir esperança para o homem. Por isso o mundo está do jeito que está, por isso que o homem, ser humano, está do jeito que está. Frustrado, infeliz, inconstante, perdido. Não é assim o quadro? Não é assim o quadro? Nós vamos tomar cuidado com isso. Qual é a esperança? Qual é a esperança? A esperança é nós entendermmos que em Cristo nós podemos levar toda a nossa idolatria para a cruz e ter nele a profunda esperança de sermos livres das nossas crises totais. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, verso 15. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 15. Nessa passagem o apóstolo Paulo está dando uma breve explicação, queridos, e defesa do seu ministério. E ele diz uma daquelas breves frases que é como que abrir uma porta aí para o universo de explicações e compreensão. Quando ele diz o seguinte: ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Entenda isso. O que Jesus Cristo veio fazer é livrar-nos do nosso pecado que terrivelmente habita dentro de mim, que terrivelmente faz eu me curvar diante da minha própria questão de vida, que terrivelmente vem romper-me com todo o relacionamento idólatra que meu coração brota, porque nós estávamos escravos do nosso pecado, nós estávamos presos a essa escravidão. Por que é que você acha que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que a partir de agora a gente não viva mais para nós mesmos? A partir de agora eu tenho condição de me livrar dessa questão idólatra do meu coração que me aprisiona na circunstância do meu pecado, e agora eu vou viver para Cristo,
para o projeto de Cristo, pela vontade manifestada em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Até porque o pecado nos traz ao nosso próprio mundo, até porque essa idolatria, ela vem para o nosso próprio mundinho. E o idólatra de coração tem um mundinho pequenininho. O idólatra do coração, o mundinho dele é muito pequeno. O que Jesus está dizendo é: o meu reino é muito maior que isso. A minha promessa de vida, tirar você de viver por aquilo que você quer, é muito maior. Tem um significado muito mais consistente, firme. É isso que Deus está dizendo aqui, por intermédio do apóstolo Paulo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É bem contrário às teses que nós ouvimos por aí. Mas para viver para aquele que por você morreu e ressuscitou. Restaurar o que foi quebrado, consertar o que foi contaminado, lavar e purificar toda a sujeira que em Gênesis capítulo 3 brotou do coração do homem. Tremendo. Está aqui a esperança de um coração idólatra. Douglas, como é que eu posso me livrar daquele pecado que está no meu coração e que eu fiz dele um Deus? Joga para a cruz. Douglas, como é que eu consigo me livrar de uma questão de vontade incontrolável? Me perdoe, irmãos, não existe vontade incontrolada. Vontade incontrolada é vítima. Todo o nosso pecado é planejado. Todo o nosso pecado é pensado. Todo o nosso pecado é querido, na questão de querer Ele. Até porque quando nós estamos em Cristo Jesus, pecado é uma possibilidade. Eu posso sim, em algumas circunstâncias da vida, vencer o meu pecado, ou não. 2 Coríntios 5,17, a partir do momento que eu sou nova criatura, as coisas delas ficaram para trás. Segundo Romanos capítulo 8, eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Segundo o texto da palavra de Deus lá em 2 Coríntios, eu posso resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e vai dar força para você vencer as suas tentações. E entre você e o seu pecado está a tentação. Entre você e o seu próximo pecado existe esse campo chamado tentação. E Deus está dizendo em 2 Coríntios, eu vou dar força para você vencer isso. Pecado, depois de sermos remidos e resgatados por Cristo Jesus, é uma possibilidade. Embora eu seja depravado desde nascença, embora eu sou caído, embora meu coração é enganoso, mas eu tenho condição de vencer muitos dos meus pecados. Pecados que eu fazia anos atrás e não faço mais. Porque eu sou capaz de fazer isso? Não! Por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio desse verso do apóstolo Paulo dizendo, agora vocês podem viver por intermédio de mim e não mais para vocês mesmos. Então, esperança para nós tirarmos esses ídolos do coração, eles existem. Nós precisamos depositá-lo diante da cruz. Mas para nós terminarmos indo para casa, só para eu ilustrar que Deus olha muito mais o nosso interior do que o nosso exterior, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. É quando o profeta, em 1 Samuel capítulo 16, vai ungir Davi como rei. E ele vai lá para a casa do pai de Davi. 1 Samuel capítulo 16. Vou ler desde o primeiro verso para nós entendermos aí o pano de fundo. Disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu, Deus, te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Porque quando o profeta chegava em determinadas circunstâncias, eles já entendiam, tem coisa feia por aí. Não é? É de paz a tua vinda. Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não é Eliabe, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Se é de dentro para fora, a esperança de livrar-nos dos ídolos do nosso coração, queridos, é sermos transformados e passarmos por uma mudança interna. E não mudar os móveis da sala para mudar o ambiente. É interessante que, não sei se você já fez isso, mas o homem pensa que vai mudar a sua vida mudando as coisas que o cercam. Não sei se os seus filhos pequenos já chegaram e disseram assim, papai, vamos mudar a sala. E a sala, depois que você mudou o sofá do lugar, você colocou a estante do outro lado, mudou a mesa, o primeiro dia ficou uma delícia. Ninguém quer sair da sala. Passa 2, 3, 4 dias, a sala já ficou comum de novo. Mas o homem insiste em dizer que mudanças pertinentes acontecem em mudar o ambiente. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, a humanidade perecerá. Deus está dizendo, digo-vos porém, se o homem não cuidar do seu coração, este sim fará perecer pelo resto da sua vida. Eu não estou dizendo que nós temos que cuidar do meio ambiente, mas não é cuidar do que está fora que vai resolver o problema do coração do homem. O que Deus está dizendo em 1 Samuel, em alto bom som, eu estou vendo o que está aí dentro. Então, mudanças pertinentes para livrar-nos da idolatria do nosso coração, elas precisam acontecer dentro do nosso coração. E sabe quem é capaz de fazer mudanças dentro do nosso coração? Somente Deus. Nenhum homem é capaz de colocar a mão dentro do seu próprio coração e resolver o seu próprio problema. Agora tem um problema. Tem 2 problemas para nós irmos embora. O primeiro problema é que o homem acha que ele não precisa de mudança. O que é que está faltando no coração humano? O que está faltando no coração humano é o homem perceber que ele precisa mudar. A humanidade acha que não precisa mudar. A humanidade acha que do jeito que está muito bem. E muitas vezes isso entra dentro da nossa questão de vida cristã. Eu não preciso mudar, quem tem que mudar é meu filho. Eu não preciso mudar, quem tem que mudar é minha esposa. Eu não preciso mudar, quem tem que mudar é o pastor da igreja. Aliás, essa igreja precisa mudar, eu não. Nós precisamos todos aqui dentro, diante de Deus, reconhecermos que diariamente nós precisamos de mudança.
Diariamente nós precisamos de uma intervenção de Deus íntima no nosso coração. Eu vou usar o exemplo da minha própria casa. Quantas vezes eu dei ordem para os meus filhos fazerem coisas que eu queria e que não era fora da vontade de Deus, mas porque eu queria, os meus filhos tinham que fazer. Porque eles precisam mudar, não seu pai. Quem precisa de mudança na minha casa, quem precisa de mudança na primeira lista sou eu. Eu é que preciso de mudança todos os dias. Porque a partir do dia que eu achar que eu não preciso mudar, eu entro em crise. Porque a partir do momento que eu achar que eu não devo mudar, é porque eu quero ser adorado. É isso que Deus está falando. Então existe um problema aqui. O homem não quer mudar. E qual é o segundo problema? O segundo problema é que quando o homem entende que ele tem que mudar, os recursos que ele busca para essa mudança não são os recursos corretos. Esse é o homem. Somos nós. É verdade, pastor, eu estou precisando mudar. Qual é o recurso que você vai buscar para a mudança? O recurso que nós devemos buscar para a mudança, queridos, é irmos para o Criador e olharmos para a palavra que o Criador deixou escrita para que toda mudança pertinente no coração do homem aconteça mediante a obediência do que está escrito aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12. Texto conhecido. Hebreus 4, 12. Posso ler? Porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus é eficaz. Se tem algo que é eficaz, ou seja, que dá resultado, que produz mudança permanente, porque é eficaz. Concorda? Algo que é eficaz, uma faca para ser eficaz no corte, ela precisa estar um dia só? Todo dia? Sempre. Senão ela não corta. Não dá o corte preciso. Essa é a palavra eficaz. Deus está dizendo que a Bíblia, Sagradas Escrituras, além de ser viva, ela é eficaz. Produz resultados. Resultados permanentes. E mais cortante do que qualquer espada. E a palavra espada aqui no grego tinha a ideia de ser aquela espada do soldado romano. Não é o punhalzinho aqui. A ideia é aquela espada. Não sei quantos de vocês assistem filmes contemporâneos de Roma. Quando você vai ver que a hora que aquele soldado dá aquela espadada no inimigo, vocês lembram o que acontece com o inimigo? Vai metade para um lado, braço para o outro, né? Corta a cabeça. É a ideia. O autor de Hebreus está dizendo isso. É como espada cortante dos dois lados. Espada essa que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, o homem interior, juntas e medulas, o homem exterior. Ela é eficaz por completo, dentro dele e fora dele. E é apta para discernir, trazer a transparência da verdade, explicar em alto e bom som em todos os detalhes, a palavra discernimento, o que é correto para eu trazer na vida que vai dar resultado de mudança permanente. Discernir o quê? Pensamentos e propósitos do coração.
Esse é o recurso, querido, que de fato vai promover mudança na vida do homem, quando esse achar que já é um problema que deve ser mudado. Nós trabalhamos 3 noites em cima dessa questão de coração do homem. Muito mais exaustivo do que nós fizemos aqui nessa noite. Mas eu quero terminar aqui relembrando alguns pontos para você. Primeiro, qualquer um de nós aqui pode ser idólatra. Qualquer um de nós aqui pode trazer para dentro do coração tudo aquilo que satisfaça o meu prazer e eu me prostre diante disso todas as vezes. Qualquer um de nós, sem exceção, por causa do pecado que habita. Por causa do pecado que eu fui gerado. Por causa do meu coração que é enganoso. Por causa do meu coração que é corrupto. Não são circunstâncias. Não são pessoas. Sou eu. É o meu coração. É o que sai de dentro de mim. Segundo, nós irmos embora. Todos somos idólatras. Segundo, nós precisamos identificar urgentemente aquilo que faz nos reger a vida, tornando-nos escravos do processo. Sei lá, se é dinheiro, trabalho, família, se é a sua questão de estudo. Tem muitos que têm estudo como idolatria. Eu tenho muita vontade de estudar fora, fazer mestrado em teologia fora do país. Tenho vontade de passar um tempo nos Estados Unidos, já tive a oportunidade, uma proposta boa, para pegarmos minha família e passarmos um tempo estudando lá. Mas eu conversando com um pastor muito íntimo e amigo, grande irmão, fez a pergunta fatal para minha profunda reflexão. A pergunta que ele fez foi: Douglas, para quê? Essa pergunta ele nunca deveria ter feito para mim. Porque foi analisando essa pergunta que eu cheguei à conclusão: não vou. Porque o que estava no meu coração era ter mais um título na minha vida. Para ser o quê? Reconhecido. Ele disse: para quê? Para quê? Para o cristão, a maior identidade que está acima de qualquer identidade deste mundo está na minha mão e na sua mão nesse exato momento. Se você quer ser uma pessoa tremendamente reconhecida, que seja no céu. Se você quer ser uma pessoa tremendamente aprovada neste mundo, que seja no céu. Eu não sou contra você se preparar, eu estudo, gosto de estudar, ainda tenho a ideia de ir lá para fora. Mas naquele momento, eu me trouxe o coração à tona. Não é? Não sou contra nada disso. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Não estou dizendo. Mas se esse negócio virar dependência, idólatra, achando que você é alguma coisa neste mundo por causa disso, você precisa tomar cuidado. E terceiro, queridos, nós precisamos de mudanças diárias. Agora busque recursos que de fato vai trazer mudança permanente, segura para a sua vida. E mudança só pode vir pela ordem e palavra de Deus no meu coração e no seu coração. Caso contrário, estaremos em crises, e crises profundas. Amém? Leva isso para o teu coração nessa noite.